Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço a minha sobrancelha sem ter nenhum fio de cabelo pra me guiar, certo? Essa dica ela funciona muito bem pra quem perdeu a sobrancelha por algum motivo e não sabe como fazer a sobrancelha. Vamos usar uma fitinha dessa assim. Eu tô usando essa aqui porque ela não tem muita cola, então ela não vai agredir a minha pele, tá? Aí eu vou colocar ela bem aqui, porque mesmo quando você não tem sobrancelha, você tem a mancha dela, tá vendo? Então eu vou colocar. Isso aqui é só pra me guiar. Coloquei, grudei até no cabelo. Talvez eu me arrependa dessa escolha. Certinho, aqui você vai só assentar, que é pra ver se ela vai... pra ela grudar mesmo. Vamos fazer agora daqui. Vai ficar muito engraçado, mas isso é pra você ter a primeira noção de onde começa e onde termina, certo? A sua sobrancelha. Pontinha do nariz, final do olho, emenda junto com o outro. Eu vou ficar muito linda no final disso aqui. Recortei. Vamos fazer essa medição assim. Do outro lado a mesma coisa. Esse de cima é pra mim ter uma noção se ele vai estar retinho, tá? Pode ser um lápis claro, o ideal é que seja claro pra gente conseguir demarcar e ver na hora que a gente tá fazendo. Olha, eu vou marcar aqui do lado o final da minha sobrancelha. Vou marcar aqui do lado o final da minha sobrancelha. Embaixo aqui eu vou marcar o ponto alto da minha sobrancelha. Ponto alto da minha sobrancelha. Venho na abinha do nariz. Começo da sobrancelha. Abinha do nariz. Reto, começo da sobrancelha. Ó. Se o seu nariz for muito largo, você pode fazer um pouquinho antes. A medição é mais ou menos em uns 1 a 2 centímetros de uma sobrancelha. Não é interessante passar de 2, tá? Porque senão vai ficar muito separada a sua sobrancelha. Você pode medir com um paquímetro. Ou com uma régua, tanto faz. Começo da sobrancelha. Vamos descobrir onde que é o ponto alto da sobrancelha. Eu vou pegar o lápis na abinha do nariz. A pontinha dele tem que passar bem no meio da bolinha do meu olho. Agora eu vou fazer um risco assim. Olhando reto sempre. Pra saber onde que passa a sobrancelha. Tá vendo? Olha, ponto alto, meio da bolinha do olho. Ponto final, abinha do nariz, cantinho do olho, ponto final. Abinha reta, o começo da sobrancelha. Então, essa é a medição que a gente precisa pra começar e fazer uma coisa mais ou menos que orne, né? Tem uma marcação, essa aqui eu não vou tirar, mas essa aqui eu já posso tirar. Tá vendo? Ela não tem muita cola. Já tem uma marcação aqui. Olha, ela não tem muita cola, então é mais fácil. Já tem uma marcação de onde vai ficar. Tá vendo que tem uma manchinha aqui de onde que era a minha sobrancelha? Então, eu vou colocar um pouquinho pra baixo, mais ou menos um pouquinho pra baixo, de onde que eu quero que comece a minha sobrancelha. Certo? Fiz aqui e vou vir com o lápis branco e vou passar nessa parte aqui pra me ter uma noção. Coloco a pastinha na minha mão, como eu já ensinei pra vocês nas aulas. Coloquei. E agora eu vou vir fazendo um traço. Não faz a sobrancelha muito arqueada, porque senão você vai ficar com uma aparência muito rude, tá? Então, faço aqui o traço. É interessante que esse traço esteja reto,
Não faz uma barriguinha aqui e sobe, porque vai ficar parecendo um espermatozoide. Então, não faz isso. Vem, faz um tracinho reto, arqueia. Aqui você pode fazer tanto pontudinho quanto redondinho. Então, é do gosto de vocês. Eu prefiro que o meu fique mais redondinho e não tão pontudinho. Tá vendo? Tá vendo? Eu fiz um traço reto, arqueei e desci. Eu não gosto de fazer muito pra baixo aqui, porque eu acho que dá uma expressão mais triste no meu olhar. Mas se você gostar da sobrancelha maior, não tem problema, você pode fazer sim. É porque eu acho que pro meu formato de rosto não combina. Tá? Fiz a linha. Tem 1 centímetro, eu vou fazer 1 centímetro mais ou menos de largura. E aqui na divisa dos dois tem uns 2 centímetros, tá? Você pode medir com a régua ou com um paquímetro. Vai dar na mesma coisa. Eu vou vir com... Pode usar um corretivo bem escuro que você tem em casa pra fazer essa parte, se você não tiver a pastinha, tá? Não tem problema. Você pode usar também uma base bem escura. Porque depois a gente vai vir selando tudo com pó, então não vai ter tanto problema. Venho aqui, aquela medição, 1 centímetro, faço a mesma coisa que eu fiz embaixo, uma linha. Só que aqui na parte de cima eu não vou começar tanto daqui, tá vendo? Do começo. Eu vou começar mais da metade, mais ou menos na metade dessa parte inicial aqui, tá? Venho, faço uma linha reta em um ângulo de uns 10 graus mais ou menos. Porque eu gosto dela mais uns 10 a 20 graus. Faço uma linha reta subindo. Faço a partezinha aqui redondinha, como eu já falei pra vocês que eu prefiro. Mas você pode fazer muito bem ela arqueadinha, pontudinha, se é o que você prefere. Tá? Agora vou descer. Nessa parte aqui vem um pulo do gato, porque eu não vou descer... respeitando esse 1 centímetro. Eu vou descer juntando as duas partes. E aqui eu vou modelar do formato que eu quero. Tá vendo? Eu vou fazer redondinho. Quando você estiver fazendo, você tem que ter em mente que nem sempre vai sair perfeito de primeira. Na verdade, nem se eu fizesse isso aqui durante 1000 anos vai sair completamente igual, tá? Um lado do seu rosto dificilmente vai ser igual ao outro. Então, você tem que ter isso em mente. Eu prefiro esse meu lado do rosto. Tá vendo? Ele é bem mais definido. E olha isso. Não tem nada a ver. Então, um lado nunca é igual ao outro. Olha, venho, faço a mesma coisa do outro lado. Com a mão leve, olha. Com a mão leve, eu apoio o dedo aqui e vou fazendo uma linhazinha fininha, tá? Apoio o dedo e faço uma linhazinha fininha. Agora, eu vou fazendo só despejando o excesso, assim, de produto no meu pincel. Fazendo uns tracinhos, assim, bem despretensiosamente, mais pra tirar o excesso do pincel. Eu não faço aqueles traços assim exatos, sabe, que tem naquelas micropigmentação? Não, eu não faço dessa forma. Eu vou fazendo uns traços retos, de baixo pra cima, de baixo pra cima, de baixo pra cima. Eu acredito que assim fica mais natural, pro estilo que eu gosto de fazer. Porque quando a gente faz um traço, emenda o outro, faz um traço, emenda o outro, isso aí fica muito artificial. E dá pra ver na hora quando a pessoa tem uma micropigmentação que tem aqueles traços assim, muito aparente. Então, tá vendo? O final dessa ficou bem mais grossa, ficou um pouquinho mais pra baixo, mas é porque esse lado é completamente diferente desse. Mas aí a gente vai fazer a medição e vai consertar tudo na hora do corretivo. Então não se preocupa agora, nesse exato momento. Venho com excesso, só com excesso, não coloquei mais nada no pincel. E vou
só tirando o excesso do meu pincel. Vou colocar aqui no começo e no meio da sobrancelha. Começo e meio da sobrancelha, eu vou medir. Começo e meio da sobrancelha, eu vou medir, tá certo? Agora final. Um pouquinho mais pra dentro. Final. Final. A medição tá certa. Agora eu vou vir olhar pra baixo e fazer a medição. Pra ver se tá certinho a altura. Linha dos cílios, ponto mais alto. Linha dos cílios. Ponto mais alto. A linha o começo aqui. Sempre olhando pra baixo pra você ter uma noção, tá? Vou colocar no cantinho do olho e no cantinho da sobrancelha, certo? Cantinho do olho, cantinho da sobrancelha, certo, tá? Agora vamos medir a largura, ver se tá igual, certo? Certo, está tudo certo aqui, a medição. E na hora de escolher o gel de sobrancelha, o corretivo, a base, você tem que escolher um pouquinho mais claro, que é pra você conseguir fazer o degradê depois, tá? A gente vai fazer a base, que é o que a gente fez, e depois a gente vai vir fazendo os fios pra dar um acabamento bonito, sabe? Então, a gente vai construindo camadas. Como eu sempre falo pra vocês, na hora de fazer a maquiagem é melhor construir camadas do que você aplicar uma coisa e não dar conta de trabalhar com aquele determinado produto e a quantidade que você colocou. Então, vamos aos poucos. A mesma pastinha de sobrancelha e vou colocar na mão novamente, do jeito que eu falei pra vocês. Essa pastinha, ela é mais oleosa, tá? E eu prefiro que ela seja oleosa porque vai me dar tempo de trabalhar. E eu consigo esfumar melhor ela. Então, opte por pastinhas oleosas ou por... como é que eu posso falar? Corretivos mais oleosinhos, tá? Porque vai dar tempo de você conseguir trabalhar. Se a sua pastinha não é tão oleosa, você vai tirar um pouquinho assim e pingar uma gotinha de óleo. Pode ser óleo de rosto, pode ser um diluidor de maquiagem, pode ser vaselina, que é uma coisa que eu amo pra diluir os produtos de pele. Sério, vaselina é perfeito pra você diluir esses produtos. Então a minha pastinha já está diluída e eu vou vir com o mesmo pincel, achatando sempre de um lado para o outro. E vou fazer uns fiozinhos aqui aleatórios. E deixar mais reto, sabe? A sobrancelha, alguma coisinha que eu falhei na hora de fazer. Então é isso aí. Vamos construindo. Tá vendo? Eu gosto sempre de deixar o final da minha sobrancelha mais escuro. Eu vou tirar toda essa marcação por fora, porque eu precisava dela pra ter noção. Agora que minha sobrancelha já tá mais ou menos feita, eu não preciso mais dela. O nariz, ele é um pouquinho largo, tá vendo? Ele é mais largo. E eu acho que quando eu trago a sobrancelha mais pro comecinho da sobrancelha, mais pro comecinho, pro centro do rosto, eu acho que fica mais harmonioso. Até porque, se eu deixo ela separada, os meus olhos ficam mais separados ainda, tá? O meu nariz é largo, os meus olhos são um pouquinho separados. Então, quando eu trago a sobrancelha pra dentro, eu dou uma quebrada nesse meu nariz mais largo. É tudo questão de visagismo. Demora a gente ter noção do que funciona pra gente, mas com o tempo, você fazendo sua sobrancelha, você vai vendo que fica melhor. Eu comecei com uma sobrancelha completamente diferente do que a que eu gosto hoje. E também é questão de, como é que fala? Gosto, moda e facilidade. No caso, eu acho que fica mais fácil porque eu consigo fazer uns esfumados mais mirabolantes. Então vamos lá. Eu vou usar uma sombra de sobrancelha normal. Muitas pessoas não sabem, mas pode sim usar qualquer sombra que seja mate na sobrancelha, não tem problema. Não precisa ser específico para a sobrancelha, certo? Primeiro eu vou começar com a mais clara, no caso essa. Achatando sempre o pincel, tá? Pincel com sombra. E vou vir
Ela é bem mais escura. Você tem que ter também noção de que as sombras, quando elas entram em contato com alguma coisa mais úmida, mais molhada, ela vai ficar mais escura, né? Então é bom prestar atenção nisso. Ainda bem que eu comecei pela mais clara, porque senão ia ficar muito escuro. Tá vendo? Faço aqui o finalzinho. Não preciso me preocupar tanto agora, porque eu vou fazer a correção com o corretivo. Então, tá vendo? Por isso que o corretivo é muito bom. Você tá vendo que eu não tô indo até o começo, eu só tô vindo até aqui, ó. Até o meio da sobrancelha. Um pouquinho mais pra dentro do que o meio. Vou vir com a sombra mais escura. E com a mais escura eu vou ter muito cuidado e vou fazer só no finalzinho, olha. Ela é bem mais escura. Fazer só no finalzinho pra dar aquele efeito degradê. Vou fazendo, eu vou preenchendo, eu não falei aqui ainda, mas como se fossem fios, tá? Vou fazendo o fiozinho de baixo pra cima, de baixo pra cima, de baixo pra cima. Isso em toda a extensão da minha sobrancelha. Fio fino, fio fino, fio fino. E eu trago um pouquinho mais pra dentro. Tá vendo que essa sombra que eu utilizei, ela é um pouquinho mais escura, no caso, que o que eu utilizei no começo. Faço um fiozinho fino. No começo pode parecer que tá meio grotesco, tá? Eu vou fazer um fiozinho separado aqui da sobrancelha pra dar um efeito que é realmente pelo. Tipo assim, ó. Tá vendo? Um fio mais desconexo. Mais conectado aqui da sobrancelha. Vou usar a base. Eu vou usar a base porque eu acho que vai ficar melhor pra mim fazer a pele depois. Aqui. Pus na mão, porque a mão é o melhor ajudante, assim. A mão é o melhor ajudante do maquiador. E vou contornando ao redor pra tirar o efeito. Pra tirar o que eu não quero aqui. Tá? Olha. E deixar mais retinho possível. Dá um acabamento muito bonito. E parece que você acabou de tirar a sobrancelha, sabe? Fica com um efeito bem bonito mesmo. Então... Olha só o efeito que dá. Cara, é muito diferente. Aqui eu vou juntar as duas. Que vai ficar melhor. Pra mim ter noção na hora. E não passar muito assim. Diferente, muito longe uma da outra. Do outro lado eu faço a mesma coisa. Mas vamos tirar o excesso. Passei a esponjinha em cima da sobrancelha pra tirar o que tava do lado, mas eu vou passando a esponjinha e limpando na mão o excesso pra não voltar com sombra, tá vendo? Os restinhos de sombra da sobrancelha. Pra não voltar com sombra pro meu rosto. Um delineadorzinho em gel. Se você não quiser fazer esse passo, não precisa, tá? Isso aqui é só pra dar um efeitozinho assim... Eu tenho tempo, eu tenho produto. Se você não quiser fazer esse passo, como eu já falei, não precisa fazer, tá? Mas eu tenho o produto, então eu vou fazer porque eu acho que vai dar um acabamentozinho melhor. Delineador em gel na mão, tirei todo o excesso. Pode ser uma sombra preta diluída em um pouquinho de água, não tem problema, também dá certo. E achatei bem o pincel, tá vendo que ele tá bem fininho? Só pra me fazer uns fiozinhos aqui. Uns fiozinhos bem fininhos. Tô vindo só com a pontinha do pincel.
bem fininhos mesmo, uns fiozinhos assim quase imperceptíveis. Mas é como eu já falei pra vocês. Maquiagem é acabamento. Então, quanto mais acabamento você dá pra sua maquiagem, mais bonito ela vai ficar. Fiz o finalzinho fininho. Olha. Finalzinho bem fininho. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, um finalzinho bem fininho. Ó. E aqui, agora, vem o pulo do gato. Pode ser com a sombra ou pode ser com a mesma sombra que você utilizou, mais escurinha, diluída em água, tá? Venho com o pincel fininho, tiro todo o excesso, deixo ele bem achatadinho pra ele ficar o mais fino possível. E eu vou tentar fazer o fio mais fino que eu conseguir. Nem dá pra ver, um fio finíssimo. E vou fazer aqui, saindo uns fiozinhos pra fora. Pra dar uma naturalidade. Tá vendo? Porque a sobrancelha com pelo, ela não é retinha não, tá? Tirar todo o excesso, porque eu quero menos preto. Achato o pincel. E faço uns fiozinhos fininhos. Olha só. Do outro lado a mesma coisa. Fiozinho fininho. Olha só. Nem dá pra ver de tão fininho que tá. Olha isso. Tá vendo? Esse fiozinho fininho vai dar a naturalidade da sua sobrancelha. Eu sei, tem muitos passos, mas com o tempo, assim, você vai fazer mais rápido e mais rápido. Eu faço essa sobrancelha, acho que uns 15 minutos eu consigo fazer rapidão, tá? Mas eu consigo fazer bem menos que 15 minutos. Eu já fiz a sobrancelha, essa sobrancelha aqui, rapidão. Em 5 minutinhos eu consegui fazer, tá? Mas quando eu quero ela perfeita, assim, eu vou fazendo ela por meia hora a mais, tá? Mas eu consigo também fazer ela perfeitinha em pouco tempo. É só você treinando, tá? Vem, coloco a mesma base que a gente usou aqui na mão. No mesmo pincel, eu tirei o excesso de sujeira do pincel. E vou fazer o pulo do gato. Sério, gente, esse passo é muito importante. A base no mesmo pincel. Pincel achatado, tá? Pincel bem achatadinho. E vou fazer uns fios negativos. Sim, olha só. Eu vou fazendo uns fios aqui. Uns fios mais clarinhos. Pra que serve esse fio? Pra aparecer que é tipo a pele, sabe? Porque pra não ficar completamente a cor uniforme. Faço até o meio da sobrancelha. Olha. Sempre achatando o pincel e fazendo fio fino, tá? O fio tem que ser o mais fino que você conseguir fazer. E não precisa fazer, tipo assim, uma aqui e outra ali, não. Vai fazendo aleatoriamente. Não vai fazendo querendo deixar tudo em ordem, sabe? Porque perde a naturalidade. Faz um fiozinho fino, bem aleatório. Faz onde achar que tá precisando.
Vou fazer até o meinho da sobrancelha. Não vou fazer muito pra lá não, porque eu quero um degradê do mais claro pro mais escuro. Olha só, vou fazer dessa forma. Fio bem fino. Até o arquinho da sobrancelha. Não venho muito aqui, que senão vai atrapalhar. O pincel bem fofinho, viu? E bati. E batidinhas. Não arrasto, porque não tá fixo ainda na sobrancelha. Não pode arrastar, tá? Deixei descansar com pó na sobrancelha por uns 5 minutinhos, porque isso vai ajudar na durabilidade da sobrancelha, já que o pó vai sugar toda a oleosidade da minha sobrancelha, certo? Vim com a bruma